Olá, meus irmãos, eu sou Adriano Andrade do canal Foca na Fé e hoje estou gravando este vídeo aqui para partilhar com vocês, com grande alegria, um grande santo que a igreja celebra hoje, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio foi o fundador da Companhia de Jesus, a ordem religiosa da Igreja Católica, cujos membros são conhecidos como jesuítas. E hoje nós temos, como um grande jesuíta, o Papa Francisco. O Papa Francisco ele pertencia a essa ordem religiosa. Hoje, como Papa, ele está acima para governar toda a igreja, mas ele tem a sua origem na Companhia de Jesus, que foi fundada por Santo Inácio de Loyola. Então, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio nasceu em 31 de maio de 1491 e ele foi batizado com o nome de Ígnio Lopes, na localidade de Loyola. Portanto, ele recebe esse nome de Inácio de Loyola porque ele nasceu nessa região de Loyola, no País Basco, que fica ao norte da Espanha. Santo Inácio ele foi o mais novo de 13 irmãos. Sua mãe faleceu, ele ainda era muito jovenzinho, muito pequeno, nos primeiros anos de sua vida. E seu pai veio a falecer, ele já tinha 16 anos de idade. Aí depois disso ele foi morar com um familiar seu, um parente. Então do ano de 1506 a 1516, Santo Inácio ele serviu como pajem de um familiar seu. O pajem era aquele que prestava todo tipo de serviço na casa, de alguém que pertencia à corte real. E esse familiar dele era ministro do Tesouro Real, no reinado de Fernando II de Aragão. Aí, por volta de 1516, o Dom Fernando, o rei, faleceu e esse seu familiar teve seus bens confiscados pela nova rainha, que assumiu o reinado. E depois disso, esse familiar de Santo Inácio veio a falecer. Então, com a morte do seu parente, que ele servia, ele passou a prestar os serviços ao vice-rei de Navarra. E, como ele passou a apoiar o vice-rei, ele acabou participando de algumas batalhas para defender o reinado. Tem um escritor que escreveu que Santo Inácio nunca foi militar, porque há algumas pessoas que citam ele como que ele tivesse uma passagem, uma origem militar, mas ele não foi soldado, não foi capitão, nem oficial do exército. Mas Santo Inácio participou de algumas batalhas, e foi na Batalha de Pamplona, em 20 de maio de 1521, que Santo Inácio foi gravemente ferido. Após uma explosão de uma bala de canhão, ele teve suas pernas feridas. E aí ele foi levado para a casa do seu pai. E lá ele ficou alguns meses lá em tratamento. E nesse período que ele estava inválido, impossibilitado de andar, porque foi gravemente ferido as suas pernas, ele passou então a dedicar-se à leitura de alguns livros. E ele leu um livro chamado Vita Christi, falar sobre a vida de Jesus Cristo, e a Legenda Áurea, sobre a vida dos santos, que foi escrita por um monge cisterciense. E esse monge ele comparava o serviço de Deus a uma ordem cavaleiresca, então ligado à cavalaria. Então tinha-se uma ordem, uma hierarquia militar, colocava-se como um serviço militar, o serviço de Deus. Então Santo Inácio ficou com aquilo, com aquele conhecimento gravado na sua mente. E a partir dessas leituras que ele tornou-se empolgado na ideia de ter uma vida dedicada totalmente a Deus. E ali ele foi tomado pela influência da vida dos santos e ficou empolgado, e principalmente com a vida de São Francisco de Assis e de outros líderes religiosos. Por isso ele decidiu
dedicar a sua vida, doar a sua vida para influenciar, né, na conversão de muitos fiéis na Terra Santa. E foi nesse período, então, em 1521, que teve início a sua grande conversão, a sua mudança de vida. Por isso que, a partir do dia de hoje, né, 31 de julho de 2020, até 31 de julho de 2021, a Ordem, né, da Companhia de Jesus convida a todos a viver o ano inaciano, ou seja, fazer memória aos 500 anos de conversão de Santo Inácio. Então, a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, está dedicando um ano para celebrar essa conversão, né, a celebrar os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola. E nesse período que ele ficou dedicando às leituras, foi o período que ele desenvolveu também os seus primeiros planos, foi esboçando os seus exercícios espirituais. Santo Inácio, ele é muito famoso e conhecido por ter escrito esses exercícios espirituais. Ele era muito inteligente, muito sábio, e a sua conversão foi muito grande, muito intensa. E com isso, com esses exercícios espirituais, ele teve uma grande influência na reforma da igreja, nos métodos de evangelização da igreja. Por isso que os jesuítas são grandes missionários. E após ele ter recuperado a sua saúde, ele decidiu então deixar a casa lá do seu pai, né, que era a casa paterna. Seu pai já havia falecido, mas ele ficou lá na casa do pai para se recuperar da saúde. Então ele deixou ali a casa do seu pai para se dedicar ao serviço da Divina Majestade. Ele resolveu doar-se por inteiro. E aí ele dirigiu-se ao mosteiro de Montserrat, onde ele foi confessar todos os seus pecados. E olha que curiosidade, que interessante. Santo Inácio de Loyola passou 3 dias se confessando. Então ele fez realmente uma profunda, né, revisão da sua vida, fez uma preparação ali, uma revisão de vida, fez um ato contricional ali muito intenso, e durante 3 dias ele confessou seus pecados. Por quê? Até esse período ele vivia uma vida totalmente mundana. A exemplo assim, também de São Francisco de Assis, né, que teve uma vida totalmente mundana, e a partir da sua conversão ele mudou radicalmente de vida. Então, Santo Inácio também trilhou por esse mesmo caminho de conversão. E foi em 1522, no dia 24 de março de 1522, que Santo Inácio, diante da imagem da Virgem Maria, ele retirou ali seu cinturão com a sua espada, todo o seu equipamento militar, e colocou aos pés da Virgem Maria. Retirou toda a sua roupa ali, sua vestimenta que ele tinha de um cavaleiro, e doou aos mendigos. E a partir daquele momento ele passou a vestir um traje ali, né, um hábito ali feito de saco. Então, daquilo que ele teve de influência, né, de Francisco de Assis e de tantos outros santos que também tiveram uma conversão radical. Ele passou um tempo, né, morou um tempo em alguns mosteiros, passou a viver de esmola, a mendigar e pedir esmola, esmolar nas ruas para poder sobreviver. E como disse que ele teve uma conversão tão intensa, que ele passou a ir à missa diariamente, rezava diariamente a liturgias das horas e fazia rigorosas penitências para poder caminhar e crescer espiritualmente. Costumava visitar os hospitais e levar também comida para os doentes. Santo Inácio, ele passou por diversas provações e passou por aquele período de grande aflição chamado da noite escura da alma, que foi um termo, né, cunhado, assim, utilizado por São João da Cruz.
Em Manresa, que era perto do mosteiro onde ele vivia, às margens do rio Cardoner, ele fez uma grande experiência mística. E, a partir também da sua conversão, Nossa Senhora tornou-se um objeto da sua grande devoção. E ele tomou como exemplo também grandes militares que também tiveram, sua conversão para a vida religiosa. E isso que influenciou ele para depois criar a Companhia de Jesus. A sua vivência interior deste período deu-lhe uma grande, proporcionou a ele uma matéria para ele poder escrever esses exercícios espirituais. Ele viajou para Jerusalém, ele decidiu ir para a Terra Santa para converter os infiéis. Lá ele passou a visitar os locais santos e viveu com os franciscanos. Os franciscanos acolheram Santo Inácio e aí ele decidiu que queria viver lá, mas os franciscanos disseram para ele que não, ali não era o lugar dele. E aí, meio contrariado, ele resolveu voltar para a Espanha e em 1524 ele retomou seus estudos, decidiu estudar para aprofundar, conhecer mais o latim, conhecer as escrituras, a doutrina da igreja. E ali em Barcelona ele dedicou-se aos estudos. E ele reuniu algumas pessoas que queriam também iniciar uma caminhada de crescimento espiritual. E ali 3 companheiros se juntaram a ele nessa caminhada. E após ele estudar o latim, a dominar a língua, o seu mestre encaminhou ele à Universidade de Alcalá. Então ali na universidade ele prosseguiu seus estudos. E ali ele iniciou a escrever os seus exercícios espirituais. E foi num período da Inquisição, onde a Inquisição estava tentando caçar aqueles que escreviam alguma doutrina contra a igreja. E suspeitaram dele, porque ele não tinha grande formação. E aí ele foi preso durante 1 mês e meio. Mas na prisão ele continuava a ensinar, continuava a pregar. E ali os seus ensinamentos foram ali proibidos. Proibiram ele de pregar, proibiram ele de escrever. Mas, diante de toda aquela situação, Santo Inácio e seus companheiros foram, depois de libertados, foram até o bispo de Toledo. E lá, o bispo encaminhou ele para a Universidade de Salamanca. Pediu para que ele fosse estudar mais, que assim, ele tendo uma formação acadêmica, ele poderia ensinar. E lá na Universidade de Salamanca, novamente a Inquisição começou a perseguir ele. E aí ele passou a ter um contato maior com os frades dominicanos. E lá junto aos dominicanos ele começou também a pregar, começou a ensinar. Só que os frades dominicanos também começaram a duvidar dele, dos seus ensinamentos. Por quê? Porque Santo Inácio, ele não tinha nenhuma formação acadêmica ainda, Ele não havia concluído os seus estudos. Ele não tinha uma formação teológica. E aí, os frades dominicanos denunciaram novamente Santo Inácio à Inquisição. Novamente ele foi preso. Mas aí ele teve os seus escritos, analisados pela Inquisição e nada foi encontrado. E aí os doutores ali não conseguiram encontrar nada que depunha contra Santo Inácio. E aí ele pôde concluir seus 4 anos de estudos, e aí ele se formou, mas ele foi proibido de pregar. Aí ele decidiu ir para Paris, e ali os outros 3 companheiros deles decidiram seguir outro caminho. E ele pediu então que eles seguissem o seu caminho e que ele iria para Paris para poder estudar mais um pouco.
aprofundar os seus estudos. E aí ele foi para Paris, na Universidade de Paris, em 1528. Ele entrou no Colégio de Santa Bárbara, na Universidade de Paris, onde ficou 7 anos. E por 7 anos ele se dedicou ao estudo, à educação literária e à teologia. E ali ele concluiu os seus exercícios espirituais. E em 1533, Inácio obteve a licença docente. Ele então conseguiu ali o seu diploma e passou a ser um professor. Em 1534 tornou-se mestre em artes e aí ele passou a ter 6 seguidores. Então 6 discípulos ali passaram a seguir Santo Inácio de Loyola, que foram eles: Pedro Fabro, que era o único sacerdote daquele grupo, que os outros não eram; Francisco Xavier, que se tornou também o São Francisco Xavier, um grande missionário que foi pregar, né, na Ásia, no Oriente, lá no Oriente, pregou no Japão. São Francisco Xavier tornou-se também um santo, né? Então foi um dos primeiros discípulos de Santo Inácio de Loyola. Teve Alfonso Salmerón, Diego Lainez e Nicolau Bobenilha, que eram espanhóis, e Simão Rodrigues, que era um português. Os planos deles eram então, terminado o estudo, seguir para Jerusalém. Eles queriam ir para Jerusalém evangelizar. Isso era em 1537. E foi no dia 15 de agosto de 1534 que ele e esses seus 6 discípulos fundaram a Companhia de Jesus na capela de Saint-Denis, na igreja de Santa Maria de Montmartre. E eles colocaram ali como obrigação, né, como uma meta deles, eram assim a regra de vida dessa Companhia de Jesus, eram para que eles serviam? Para efetuar trabalhos missionários e de apoio aos hospitais em Jerusalém, ou para ir aonde o Papa quiser e sem questionar. Nós vemos que a maioria, né, as grandes ordens religiosas, todas elas, né, as ordens religiosas, eles têm 3 votos, né? O voto de castidade, o voto de pobreza e obediência. E Santo Inácio, ele colocou esse 4º voto, que era de uma obediência total ao Santo Padre, o Papa. Em 1537, como eles tinham esse plano de ir para a Terra Santa, eles foram, né, para a Itália para pedir aprovação ao Papa para eles irem para a Terra Santa. E o Papa Paulo III, né, concedeu a aprovação e permitiu que fossem ordenados padres. Então aí o bispo de Veneza ordenou todos eles padres. E aí, com essa nova ordem, né, o Papa Paulo III, diante de um mundo novo que começava a se expandir, né, com o descobrimento das Américas, então o Papa contava com os jesuítas para esta tarefa. Se você deve se lembrar que a primeira missa no Brasil, né, foi celebrada por um padre, não foi por um padre jesuíta, né? Foi por Dom Henrique, né, que celebrou a primeira missa no Brasil, e só depois, em 1530 e poucos, que chegaram aqui os primeiros jesuítas, né? E que Padre José de Anchieta era jesuíta, mas não foi ele que celebrou a primeira missa, desculpa. Então, o Papa Paulo III, que em 27 de setembro de 1540 confirmou, através de uma bula papal, né, a instituição da ordem, né, da Companhia de Jesus. E o interessante é que essa ordem foi criada e colocaram um limite, só podiam ter 60 discípulos, né, componentes da ordem, apenas 60. Mas 3 anos depois o Papa
através de uma nova bula, liberou o número de discípulos e de integrantes na Companhia de Jesus. E em 1551, Santo Inácio criou o Colégio Romano, que posteriormente se tornaria a Pontifícia Universidade Gregoriana, que é uma das mais famosas universidades em Roma, onde a maioria, né, dos padres que fazem mestrado ou doutorado lá na Universidade Gregoriana acabam sendo ordenados, né, sagrado bispo. Então nós vemos muitos padres brasileiros que fazem mestrado, doutorado lá na Universidade Gregoriana em Roma. Então essa é uma grande história, né, um pouco da história de Santo Inácio, né, de Loyola, e eles são muito assim conhecidos por essa devoção ao Papa, né? No entanto que o Papa ele tem a vestimenta, né, toda branca, né? E o superior, né, jesuíta, ele tem a vestimenta preta. Então ele é até conhecido assim, vamos dizer, nos bastidores religiosos como o Papa de preto, né, o Papa negro. Então o líder, né, dos jesuítas, o provincial superior, né, o superior geral dos jesuítas, ele é conhecido assim como o Papa de negro, Papa que é vestido de negro, de preto, porque o Papa tem as vestes brancas. E eles são totalmente disciplinados e obedientes ao Papa da Igreja. No entanto que o Santo Inácio tem uma frase que ele diz que o jesuíta ele tem que ser disciplinado como um cadáver, né? Quer dizer, ele tem que ser totalmente obediente ao Santo Padre. Isso é o grande princípio, tornou-se um lema dos jesuítas. Então, o lema dos jesuítas é o Ad Majorem Dei Gloriam, pela maior glória de Deus. E Santo Inácio acabou falecendo no dia 31 de julho de 1556. E quando ele faleceu em 1556, a ordem, né, do jesuíta já era composta por aproximadamente 1000 jesuítas espalhados em 110 casas e 13 províncias. E nessa época eles já tinham construído 35 colégios e já tinham mais 5 aprovados. A ordem dos jesuítas, né, a Companhia de Jesus, foi um grande apoio na reforma da igreja, porque a igreja, a partir ali do ano 1507, por aí, quando passou pela contra-reforma, né, que teve aquele problema com Lutero, com o início ali dos protestantes, então os jesuítas foram grandes contribuintes para essa reforma que a Igreja Católica passou. A Companhia de Jesus, ela constitui-se hoje como uma ordem religiosa masculina mais numerosa da Igreja Católica. Atualmente deve ter mais assim de 20 mil membros, distribuído por 127 países. Santo Inácio de Loyola ele foi canonizado no dia 12 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. Mas a festa é no dia da sua morte, no dia 31 de julho. Em 1922, o Papa Pio XI declarou e constituiu Santo Inácio de Loyola como celestial patrono dos exercícios espirituais. Então nós vemos que todo ano os papas fazem os exercícios espirituais. Inicialmente fazia-se na primeira semana do Advento, mas aí o Papa Paulo VI mudou esse exercício para a primeira semana da Quaresma. Então vocês podem perceber, quando inicia a Quaresma, a gente vai ouvir no noticiário: o Papa retirou-se para fazer o seu retiro espiritual junto com o colégio dos cardeais, os colégios dos cardeais lá de Roma. E para encerrar, meus irmãos, esse vídeo já ficou longo, né? Mas para encerrar, vamos fazer juntos a oração de Santo Inácio de Loyola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomai, Senhor,
e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo. Vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isto me basta. Nada mais quero pedir-te. São Inácio de Loyola, rogai por nós. Fica com Deus, Deus te abençoe. Até o próximo encontro conosco e nos acompanhe aí no canal Foca na Fé.